palavra no meu coração, ardendo no meu coração já há um bom tempo, para compartilhar contigo. E já é um preparativo para o nosso congresso que está chegando. Eu quero hoje percorrer por dois textos bíblicos, um em Provérbios e outro em Atos dos Apóstolos. E quero falar com vocês sobre este Deus. Esse Deus que ali na cruz do Calvário nos proporcionou novidade de vida, coisa nova, coisa grande, coisa tremenda. Mas, de vez em quando, ele nos surpreende. Eu quero falar disso nessa noite. Amém? Vamos à Sagrada Escritura, livro de Provérbios, para a gente começar. Capítulo de número 29 e o versículo 1, que diz assim: quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de que maneira? De repente, e sem que haja remédio. Eu vou ler novamente o versículo, apenas esse versículo. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Feche seus olhos para uma palavra de oração. Querido Deus, amado Pai, fala ao nosso coração. Queridos irmãos, tem um montão de gente que gosta de surpresa. Eu não sou um desses. Não gosto de surpresa. Verdade, surpresa, geralmente ela vem acompanhada de alguns trotes e brincadeiras que eu nunca curti. Aí em casa o pessoal já sabe disso. Meu aniversário, teve uma vez, gente, teve um aniversário que um montão de amigos fingiu que tinha esquecido. Tem gente que faz isso, né? Tem família que faz isso, se une, vamos todo mundo fingir que esqueceu do aniversário. Aí quando dá 11h59, depois do cara passar o dia todinho sofrendo, achando que foi esquecido, Bruno. Aí 11h59, chega com um bolo. Eu não gosto disso, não. Aí em casa a gente tem um hábito diferente. 11h59 do dia anterior, a gente até antes disso já colocou as crianças para dormir, mas nas vésperas dos aniversários, mesmo que esteja cansado, a gente segura o sono das crianças até 0h da véspera para o dia do aniversário, e a gente faz uma festa lá, 4 vezes por ano, né? O aniversário do Miguel, da Alice, meu e da Jéssica, né? E também tem da avó, do vô, do tio, que é acordado também fazendo live, meia-noite estão gritando lá no quarto, lá, dando parabéns para a tia, para a avó, para o vô. Tem surpresa que é boa e tem surpresa que é ruim. Às vezes tem ligação que a gente está esperando, né? E aí vem aquela surpresa gostosa, boa. Oh, chegou o zap, chegou a ligação. Messias essa semana recebeu essa. Meu amigo? Tomando um cafezinho ali na Avenida Brasil, não, na linha vermelha, né? É lá que o rapaz fica. E o rapaz lá tem um programa lá, dá um cafezinho e dá ali uns cupons. Messias foi sorteado, ganhou uma moto. Essa semana, né? Fizeram uma festa. Foi uma surpresa boa essa, né? Quem não quer ganhar uma moto, né? Essa é uma surpresa boa. Dia desse eu estava aí de bobeira, aí um amigo foi lá no Espírito Santo, na fábrica da Chocolate Garoto, trouxe para mim uma caixa de bombom. E essa eu não dividi com ninguém, gente. Lá em casa todo mundo gosta de comer meu bombonzinho quando eu ganho, mas essa eu não dividi com ninguém. Ela era metade Caribe e metade crocante. Só só eu. Demorei um mês para comer, né, meu brother? Mas comi sozinho essa. Surpresa boa. Mas tem umas surpresas que são ruins. Provérbios combina comigo. Provérbios concorda comigo. Ele vai dizer que aquele que não aceita a repreensão, ele será surpreendido. Porque, de repente, ele será destruído.
Todo culto, meu irmão, aqui deste lugar, o evangelho é pregado. Toda reunião que essa igreja se abre, todo evento de mulheres, de homens, de jovens, a cada congresso, a cada retiro, a cada momento que o evangelho é pregado, uma oportunidade é dada, uma repreensão é feita, uma palavra, às vezes dura, é entregue. E nós temos ou não a oportunidade de nos rendermos àquela palavra entregue, diácono Sadraque. E quando nos rendemos a essa palavra, vez por outra vemos nossa vida mudada, nossa história mudada, nossa família transformada. Mas existem também aquelas pessoas que fazem com que a palavra de Deus seja só mais uma historinha. Acham que as histórias bíblicas são só mais um desses contos de fada contados por aí. Desses que podem entrar num ouvido e sair no outro. Mas deixa eu te informar uma coisa, as histórias bíblicas são verdade. E mais, são verdades de Deus para mudar a minha e a tua vida. Mas nós, às vezes, rejeitamos essa palavra. E a sabedoria de Salomão aqui em Provérbios vai nos informar que aqueles que rejeitam a palavra de sabedoria serão destruídos. E o pior não é isso. O pior é o jeito que essa destruição vai chegar. Esse texto sagrado vai dizer que a destruição chegará de repente. Uma destruição que chega de repente é uma destruição que chega e não dá tempo de nada. Algumas destruições chegam na vida do ser humano. Algumas destruições chegam em algumas de nossas casas e famílias e histórias. E quando a gente percebe, o mal já está instalado. O mal já está ali dominando, nos escravizando, arrancando de nós a alegria, arrancando do nosso rosto às vezes o sorriso, vontade de viver, vontade de acordar, tomar um cafezinho e comer um pãozinho com manteiga. Como, pastor? De repente. O texto sagrado vai além. Salomão diz que é de repente e irremediável. Exatamente assim o texto diz. Será destruído de repente, sem que haja remédio. É tão bom, meu irmão, quando a gente sente uma dor, mas tem um remédio para botar. É tão bom quando dá tempo de colocar um remédio. É tão bom quando a gente descobre, Léo, né? Que onde está o problema, onde está a dor, e busca o remédio certo. É tão bom. Mas esse texto está nos informando que aquele que não presta atenção no que o Espírito Santo está falando, será destruído e não vai dar tempo de remediar. E o nome disso é de repente. Pastor, eu estou assustado, pastor. Eu vim para a igreja porque me disseram que aqui o pessoal era legal, era convidativo, abraçava, falaram que o pastor era simpático, mas não estou achando o senhor muito simpático não, está falando de destruição, de morte, de repente, estou gostando não. Amado irmão, a pregação do evangelho é sobre vida, mas é também sobre morte. É sobre uma existência plena, mas é também sobre uma existência eternal longe de Deus. E isto é um inferno. Nós estamos às vésperas de vivermos um final de semana precioso. Um final de semana que fala sobre uma busca,
Uma busca que eu acho que todo crente deveria ter. Eu realmente não consigo me imaginar congregando em um outro lugar que não fosse uma igreja pentecostal. Porque eu gosto de dar glória, gente. Eu gosto quando o culto está fervendo. Eu gosto quando a gente aplaude. Eu gosto, irmãos, de dar glória, sabe? Eu gosto quando o coração está queimando, porque eu ouvi uma palavra e Deus falou o meu coração e eu respondo a essa palavra com glória a Deus. Eu gosto. Eu acho que isso é natural, é um processo natural. Eu não sei se é porque eu sou brasileiro, eu não sei se é porque eu sou descendente de nordestinos, que são pessoas muito felizes, muito alegres, eu não sei direito porquê, mas eu gosto de dar glória a Deus. E quero convidar você para nesses dias fazer pelo menos uma oração, um jejum, para que a glória de Deus seja derramada na nossa vida nesses dias, meu irmão. Nesses dias. Inclusive eu falei para a liderança, eu não quero esperar sexta-feira não. Quarta-feira para mim o congresso já começou, porque já marquei com eles, chegarem aqui uma hora antes, quarta-feira, para a gente junto ali atrás começar a nossa oração. Me ajuda, meu irmão, me ajuda. Oremos em casa. Busquemos a presença do Espírito Santo durante toda essa semana. Clamemos a presença do Senhor. Acredite, como o pastor Valmir pregou na última quarta-feira, avivamento é algo pessoal. É algo que muda a minha vida, que muda a minha realidade, que muda a minha cidade e que muda a minha família. Isto é, ou deveria ser um avivamento. E é isso que vamos buscar. Mas aqui esse texto que eu li diz que algumas pessoas serão surpreendidas, mas não de um fogo consumidor que virá transformar e santificar. Não, algumas pessoas serão surpreendidas por um fogo do inferno, destruídos, porque estavam longe do centro da vontade do Senhor. Eu essa semana li sobre uma mulher. Escute isso, cadê o William? Sobre uma mulher, William, de 90 anos. O nome dela é Jeane. Olha aí, Gigi. Jeane, nome dela. Uma senhora de 90 anos, William, chamou o advogado dela e fez um trato. Uma francesa. Ela fez um trato, Bruno. Escuta essa, vai adorar essa história. Essa senhora, ela chamou o advogado e falou, olha, eu estou sem condições financeiras. Ela tinha um apartamento, um imóvel, né? Não sei se era uma casa ou um apartamento. Ela tinha um imóvel que tinha um certo valor. Então ela chegou para o advogado e assinou um contrato que dizia o seguinte, você vai me dar 380 euros todo mês, até o dia da minha morte. O advogado, Rafael, achou um grande negócio. Por quê? Ela tinha 90 anos. Olha essa. Só que a mulher viveu até 122 anos. Ela ganhou 380 euros, Bruno, por 32 anos. O equivalente é 2 vezes o valor do apartamento dela. E o advogado morreu antes dela. A esposa assumiu a dívida e teve que pagar 380 euros para a Jeane. Até os 122 anos de vida. Depois ficou com um apartamento. Nós não sabemos o que espera a gente. Amanhã você vai fazer negócios. Amanhã você vai comprar, você vai vender, você vai conversar, você vai viver a vida. Alguns dos negócios que você vai fazer, você vai achar que está ganhando vantagem em cima de alguém. Mas nós não sabemos o que nos espera ali na esquina, daqui a 5 minutos, depois que acabar esse culto. Na verdade, se a gente fosse sábio, a gente aproveitava cada culto que a gente tem para a gente dar o nosso melhor culto ao Senhor.
a gente aproveitaria cada oportunidade para dizer: Espírito Santo, enche a minha vida mais uma vez. Espírito Santo, vem sobre a minha vida e muda a minha sorte, muda a minha casa, muda a minha história, Espírito Santo. Pastor, mas eu já tenho 90, eu não tenho mais perspectiva. Você não escutou a história? Você não sabe o que Deus ainda tem para fazer na tua vida. Não sabemos, irmãos, quem é que sexta-feira que vem vai estar aqui no congresso. Não sabemos. A única coisa que sabemos, que existe lá na eternidade um Deus todo-poderoso que hoje quer avivar o meu e o teu coração. É isso que sabemos. Eu quero convidar você a pular lá para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 agora. Vamos lá comigo? Atos 16, versículo 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor. Olha para cá antes de ler o texto. Olha para cá, por gentileza. Bíblia aberta ou aplicativo posicionado. Olha para cá em nome de Jesus. Paulo e seu amigo Silas. Cadê Silas? Olha ele aí, Silas. Paulo e seu amigo Silas, pregando o evangelho, tiveram suas vidas tomadas, foram arrastados, martirizados, chicoteados, socados, cuspidos, foram presos, jogados num cárcere, jogados numa prisão que era uma masmorra. Se você acha que as prisões de hoje são coisa feia, meu irmão, depois você pesquise o que era uma prisão há 2000 anos atrás. Era um buraco fedorento, com ratos, com lacraias, com bichos, com urinas, com fezes. Era um lugar deplorável. Jogaram aquele homem ferido, machucado, detalhe, sem roupa. Tinham arrancado a roupa dele, arrastando ele pela rua, ele e Silas, e jogaram aqueles homens dentro daquela prisão. Chegamos então nos versículos 25 e 26, que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas murmuravam. É isso que diz o texto sagrado, Brunão? Diácono Bruno, me ajuda. É isso que está escrito aí na tua Bíblia? Então tá, peraí que eu vou continuar investigando. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas choravam. É isso que diz na Bíblia, meu querido amigão? É isso que está escrito aí na tua Bíblia, meu jovem? Não. O que a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam fazendo, querida Maria? Oravam e cantavam louvores a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? É isso, meu irmão. Eles oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão, o que faziam? Escutavam. Irmão, Paulo e Silas, eles tinham uma escolha. Se eles ali escolhessem chorar, estava tudo certo, gente. Se eles ali escolhessem dormir, também estava tudo certo, gente. Gente, se tivesse escrito aqui nesse texto, de coração, e Paulo e Silas, todo machucado, pegaram no sono, tiveram uma noite de sono maravilhosa. Alguém ia julgar Paulo e Silas? Mas o texto sagrado diz que o improvável aconteceu. Paulo e Silas estavam orando e louvando o nome do Senhor. Os homens que estavam na prisão ao redor dele estavam escutando eles orar e louvar. Enquanto Paulo estava no cantinho falando: meu Deus, eu te agradeço pela oportunidade que eu tive de pregar. Não sei se vou sair vivo dessa prisão, mas enquanto eu estiver nessa prisão, meu Deus, cura aqui as minhas feridas, os meus machucados, os
Que quando eu sair daqui alguém arrume uma bermuda para mim, uma camisa, uma roupa, uma sandália. Meu Deus, que o Senhor faça esse machucado aqui doer um pouquinho menos. Está doendo muito, meu Deus. Ajuda para não infeccionar. Ele estava orando e os presos ouvindo. Enquanto ele orava, Silas cantava: glória, glória, aleluia. Glória, glória e aleluia. Versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram. Quantas portas? Diga alto, quantas portas? Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos. De quantos, irmãos? De todos os presos se soltaram. Olha para cá, em nome de Jesus. Porque aqui nessa história, o avivamento já aconteceu. E quando o avivamento acontece, todas as cadeias se abrem. Quando o avivamento acontece, todas as correntes são abertas. Elas não resistem. Elas não suportam, pastor. Eu entrei aqui hoje carregando algumas correntes. Eu entrei aqui hoje preso dentro de algumas prisões. Algumas dentro da minha mente, outras dentro do meu coração, outras dentro da minha história. Meu irmão, eu não conheço a tua mente. Eu não conheço e não posso ler teu coração. Eu não conheço a tua história. Mas uma coisa eu sei. Você hoje está diante de um Deus que, se avivar o teu coração, nenhuma corrente e nenhuma cadeia vai resistir à presença dele. Nenhuma cadeia e nenhuma corrente resiste à presença do nosso Deus. Nenhuma. O avivamento aconteceu. E aí eu aprendo uma coisa, e eu quero dizer essas três coisas aqui rápido, enquanto dou glória aqui com você. Em primeiro lugar, avivamento é sobre relações humanas melhores. Alguns historiadores e exegetas do Novo Testamento vão dizer que essa prisão era uma prisão de andares subterrâneos, onde os presos do primeiro andar ficavam abaixo, do segundo abaixo, e Paulo e Silas, o texto sagrado vai dizer que eles foram jogados no fundo da prisão. E o fundo da prisão dizer que era lá o último calabouço, onde os presos de cima urinavam e defecavam sobre eles. Estavam cortados, machucados, feridos, urinados e defecados. E o que eles devolveram para aqueles seres humanos? O que você devolveria para alguém que urinou sobre você, que defecou sobre a sua cabeça? O que você devolveria? Paulo e Silas devolveram oração e louvor. E aquele avivamento tomou aquele lugar. Aquela prisão se transformou numa igreja, era uma prisão. Preste atenção no que aconteceu, meu irmão. As portas estavam abertas, as correntes de todos os presos se abriram. Sabe como eram as correntes? Eram grilhões. Um grilhão era uma corrente que prendia no tornozelo e era preso junto numa rocha ou junto numa bola de ferro. Para o preso não fugir, não sair. Mesmo que abrisse a porta, ele não podia sair, porque o tornozelo dele estava trancado ali naquela corrente. E o texto sagrado diz que enquanto Paulo e Silas oravam e adoravam, as correntes e as portas se abriram, mas eles não foram embora. Por quê? Porque eles tinham descoberto algo maior. Uma presença tão maravilhosa na vida daqueles homens ali cheios de urina e fezes, mas eles tinham uma voz tão poderosa, uma unção tão gostosa, tão abençoada, que mesmo podendo ir embora, eles não quiseram sair daquele lugar. Por quê? Porque o primeiro avivamento é o avivamento que restaura relações
humanas. É o avivamento que faz você olhar para dentro da sua casa e entender que a sua casa é o melhor lugar da tua vida. Que a mulher que Deus te deu, que o marido que Deus te deu, é a maior bênção que Deus podia te dar. Que o filho que Deus te deu, do jeito que veio, é a maior bênção que Ele podia dar para você. Aqueles presos podiam ter ido embora, mas eles escolheram ficar naquele lugar. Ninguém foi embora. O texto sagrado vai dizer que nenhum foi embora. Porque não existe o homem que se atreve a ir embora da presença de Deus quando este coração é avivado. Então o primeiro avivamento é o avivamento que restaura as relações humanas, meu amado irmão. E o segundo avivamento, pastor, aqui nesse texto eu aprendo que o avivamento também é algo que transforma os ambientes. Pastor, o senhor está dizendo que avivamento é o que restaura relações, mas lá em casa não dá, porque o ambiente está pesado, pastor. Fulano, pastor, roubou minha Coca-Cola domingo passado. Ele sabe que Coca Zero é só minha. Botei lá no cantinho da geladeira quando cheguei. Semana passada, Maria, eu ganhei uma banoffee. Quem é que já comeu uma banoffee aí? Dá um glória a Deus. Eu ganhei uma banoffee. Irmãos, eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu um mistério. Eu vou para o trabalho, quando eu volto, metade da banoffee sumiu. Não sei o que aconteceu, eu vou para o trabalho e volto, Brunão. Outro pedaço da banoffee sumiu. Pastor, não dá, pastor. O ambiente lá da minha casa é um ambiente ruim, é um ambiente carregado, é um ambiente pesado, é um ambiente endemoniado. Pastor, não dá, pastor. É muita maldição que tem lá no quintal, é muita ruindade lá na família, é muita maldade que já fizeram comigo, pastor. Não dá. Avivamento é algo que muda ambientes. Se você acha que as relações não podem ser restauradas, restaura sim, meu irmão, porque o Deus que aviva as relações e os corações é o Deus também que aviva os ambientes, que muda os lugares. Entenda, aquele lugar não foi criado para um culto, irmão. Adorar aqui é mole. Aqui tem ar-condicionado, cadeira, gente cheirosa, penteada, passa até uma graxa no sapato. Adorar aqui é mole. Sabe onde é difícil adorar, meu irmão? Em 5 horas da manhã, no ponto do ônibus, quando o motorista passa direto, no engarrafamento, nos 25 boletos que você tem para pagar amanhã de manhã. O Deus que aviva corações e relações. Ele transforma prisões em igreja. Transforma ambiente de fezes e urina em ambientes de abraço e perdão. Avivamento é sobre relações humanas melhores. Avivamento é sobre algo que transforma ambientes. Mas avivamento é de repente. Quando é que isso aconteceu, pastor? Quando é? De repente. Pastor, agora eu estou entendendo. Eu quero isso na minha vida. Quando é que isso vai acontecer? Meu Deus do céu, eu não sei. Por quê, pastor? Porque é de repente. É de repente. Pode ser daqui a pouco na hora da ceia. Pode ser amanhã de manhã quando você acordar. Pode ser hoje, quando você dobrar o teu joelho antes de dormir. Pode ser, irmãos, pode ser. Pode ser quando, pastor? Ele é o Deus soberano da história. É Ele que sabe qual é o nosso papel, pastor. Abrir o braço, abrir o coração, abrir a mente e esperar, irmãos. Esperar. Esperar com confiança. Esperar com humildade. Esperar com fé. Esperar pelo Deus que restaura relações, restaura ambientes e que vem de repente sobre a nossa vida. Eu quero terminar essa palavra voltando lá em Provérbios. Volta lá em Provérbios comigo rapidinho, vamos lá. Provérbios de novo.
Provérbios, no mesmo capítulo, 29. Olha o que diz a Sagrada Escritura, olha que coisa linda. Capítulo 29, versículo de número 25, diz assim: quem tem medo dos outros cai em uma armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Repita essa última sentença comigo. Mas o que confia no Senhor está seguro. Mas o que confia no Senhor está seguro. Eu quero te convidar nessa noite para buscar este avivamento que restaura relações humanas, que transforma ambientes, que vem de repente. Mas para esperar esse de repente bom, lembra como eu comecei minha palavra? Tem surpresa que é boa e tem surpresa que é ruim. Mas quem confia no Senhor, quem espera no Senhor, está seguro, meu irmão. Eu quero te convidar nessa noite de Santa Ceia para você se permitir ser abraçado pelos braços seguros do Senhor. Desse Deus que de repente pode fazer algo novo na tua vida. Desse Deus que de repente pode mudar o teu testemunho, a tua história, a tua casa, a tua vida. Esse Deus que de repente pode tocar no nosso coração e mudar a nossa vida. Amém? Quem crê que de repente Deus pode fazer um milagre na tua casa? Quem crê que de repente Ele pode encher você com o Espírito Santo? Pastor, eu já tive experiências pentecostais, eu já fui cheio do Espírito Santo. Quem crê que de repente, nesses dias, Deus vai renovar alguém com a presença dEle? É tempo disso, meu irmão. Venha com expectativa esses dias para a casa do Senhor. E creia que a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário permitiu que nós crescêssemos, que Ele é soberano para fazer infinitamente mais na minha e na tua vida. Glória a Deus! Todos de olhos fechados e cabeças curvadas, e eu vou orar pela tua vida nessa noite.